Bom dia, eu sou o aluno Rafael do curso de Arquitetura e venho por meio deste vídeo apresentar para vocês um artigo publicado pela revista POS, por Vanessa Massa. O artigo possui o nome de Os Vazios, Esquinas de Cerdá, Boulevards Parisienses e Squares Londrinenses. Sua pesquisa é de caráter explicativo, exploratório e qualitativo. Seus métodos de estudo foram bibliográficos. Nos anos 90, um cineasta alemão, Wim Wenders, explicava em uma conferência de arquitetos japoneses a relevância do vazio no meio urbano. E ao final alertava que não somente devemos construir edifícios, mas também criar espaços livres para proteger o vazio. A cidade necessita de espaços vazios, para que possam ter lugares para encontros, lazer ou mesmo passar tempos fora dos edifícios. Como defende Edward Burr, o vazio é matéria específica do projeto de nossas cidades. O vazio entre nós fixa a forma do lugar. Decidir sua forma é estabelecer, junto com a opção de tamanho e distância, o caráter do entorno âmbito. Projetar o vazio é uma atividade tão inovadora quanto urgente. Agora já dito um pouco sobre o vazio, falarei um pouco sobre as cidades exploradas. Bom, primeiramente o Plano Cerdá. O plano de Ildefonso Cerdá, instituído na segunda metade do século XIX, vinha da ideia de mudar esquinas que possuem um ângulo de 90 graus para esquinas com ângulo de 45 graus, que foram minuciosamente estudadas para compor uma espécie de praça octogonal formada o que é, nos dias de hoje, um espaço aberto vazio. Para entender a malha reticular de Barcelona, não seria por intermédio das quadras, mas sim por suas esquinas de 45 graus, diz o arquiteto e urbanista Solá Morales. Bom, os chanfros são espaços urbanos fundamentais e as imagens mais fortes características de Barcelona. Ao finalizar o artigo, afirma que, reconhecendo a prioridade das esquinas chanfradas no plano Cerdá, que pode haver uma autêntica sugestão de lógica dividir e construir o tecido urbano de Barcelona. Os boulevards parisienses. Bom, tanto quanto as esquinas que compõem o plano Cerdá, é evidente que os boulevards parisienses tiveram um importante papel no planejamento urbano do século XIX. Do mesmo modo, são vazios urbanos projetados em uma cidade até então insuportavelmente congestionada. Com a repetição de muitos deles, foi possível abrir e higienizar a cidade, o que converteu numa nova referência para as cidades. Na segunda metade do século XIX, com os planos de modernização e expansão de cidades, Luiz Napoleão e Barão Haussmann criaram essas vias públicas com o objetivo, além de embelezar a cidade, promover uma melhor circulação de pessoas e mercadorias. Por outro lado, os boulevards se converteram em elementos chaves, como novos espaços urbanos, novos cafés e restaurantes. Provavelmente a característica mais significante desses novos espaços era propiciar estrutura e compreensão para toda a cidade, e sobretudo criar uma conexão monumental entre importantes destinos. A nova construção derrubou centenas de edifícios, deslocando milhares de pessoas e destruindo bairros inteiros que existiam lá há séculos. Mas ela fez uma coisa única, que nunca havia acontecido na história. Ela abriu a cidade para todos os seus habitantes. E hoje em dia pode-se afirmar que, pensando em Paris, a própria palavra boulevard define a cidade. Londres e suas squares. As squares, ou praças semi-privadas, surgiram em Londres também com a necessidade de construir espaços vazios, repetindo-se ao longo de determinada época na formação da cidade. A ideia era criar espaços residenciais calmos, tranquilos, em áreas verdes, isolados da grande massa de ruas principais. Viver em uma das casas que circundavam esses espaços tornou algo cada vez mais da moda. Por isso, ao chegar ao século XVII, houve um número considerável no aumento das novas squares. Por mais que estejam próximas umas das outras, elas não possuem uma comunicação entre elas. Por isso acabam se tornando objetos independentes. Após ver os três casos, podemos ver que eles são divididos em duas vias de observação. Em pequena ou média escala, por meio do conceito de repetição, pausa e ordem.
e em grande escala pelo conceito de lugar com excepcionalidade, permeabilidade e proporcionalidade. A partir desses 3 exemplos propostos, podemos considerar que a repetição de vazios projetados veio ao contribuir com a leitura de espaços urbanos em pequena escala e com a definição de espaço de edificação edificado em grande escala. Bom, isso nos faz perceber que o vazio, além de importante articulador urbano, faz parte também da base cognitiva do projeto arquitetônico, fazendo com que o vazio faça parte das nossas cidades hoje em dia e um bem necessário que precisamos manter.